Você quer formalizar o seu negócio como MEI em 2026 e ainda não sabe como? Fica tranquilo que eu vou te mostrar um passo a passo completo e atualizado de como fazer o seu MEI hoje. E olha, tem novidade rolando. O faturamento do MEI pode aumentar o seu limite para até 150 mil, diante da aprovação de uma nova lei que está por vir. Eu sou o Pedro, da Sul Contábil, e nos próximos minutos você vai descobrir como sair da informalidade e abrir o seu negócio ainda hoje. Antes de a gente colocar a mão na massa e realmente mostrar como é que faz, é muito importante a gente entender do que é o MEI, o microempreendedor individual. É uma modalidade que o governo instituiu para que pequenos empresários possam formalizar o seu negócio sem necessariamente arcar com todos os custos de uma abertura de uma empresa ME ou EPP. E quem pode ser MEI em 2026? Todos aqueles que estão nas atividades permitidas podem faturar até 6.750 por mês, totalizando 81 mil no ano. Não participam de outra empresa como sócio ou titular, tem a limitação de ter no máximo um funcionário. Agora vamos ver na prática o que a gente precisa para abrir um MEI ainda hoje. É muito importante que você separe uma lista de documentos, sendo eles o CPF, o título de eleitor, um comprovante de residência ou algum endereço, para que você saiba a sua atividade que quer exercer, um número de celular e um e-mail, as suas informações pessoais que a gente já tem do dia a dia. E é muito importante mencionar que se você é menor de 18 e ainda não é emancipado, você não vai poder abrir o MEI. Então, a maioridade é um dos pré-requisitos para que a gente possa estar abrindo essa empresa. Então é o seguinte, tudo isso em mãos, agora vamos direto ali para o cadastro. Então, pessoal, já estou aqui na tela para mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer a abertura aqui do MEI na prática. Primeiro, tudo que a gente vai precisar eu já passei no outro checklist para a gente, então nós temos que separar aqueles documentos, ter tudo, a gente já como é que vai funcionar e daí a gente dá início ao processo. Então a gente vai abrir uma aba da internet, vai digitar aqui o portal do empreendedor, tanto Quero Ser MEI ou Abrir MEI, vocês também vão ser direcionados a esse aqui, ó. Sempre cliquem em links confiáveis, então sempre busquem por algo do Gov, alguma coisa desse sentido que vocês tenham certeza. Os primeiros também, mas às vezes eles são patrocinados, então a gente corre algum risco. Vamos lá, então. Vocês já podem fazer ou o acesso com o Gov de vocês, é muito importante que vocês tenham acesso ao Gov, né? Pelo menos com uma senha e se quiserem desabilitar ou não o código de acesso, dá uma facilitada no trabalho. Nós vamos aqui então em Quero Ser MEI. Vocês viram que eu só entrei aqui no portal do empreendedor, desci um pouquinho, cliquei em Quero Ser MEI. A gente vai vir em Formalize-se, vai fazer o login, né? Então a gente tem que fazer o login com o nosso acesso. Aqui eu vou fazer o login. Pessoal, olha só, eu tive um probleminha que acontece o que eu já tenho um CNPJ vinculado ao meu nome, eu achei que eu ia conseguir fazer direto ali, então eu não consegui diretamente fazer aquele acesso, mas eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo como é que faz. Então vocês foram comigo ali, entraram, fizeram login com o Gov, clicaram em Formalize. A partir daquele momento, se vocês não tiverem nenhum tipo de vínculo com o CNPJ, já não forem sócios ou algum vínculo com o CNPJ, tá? Qualquer uma empresa, vai abrir a primeira tela, que é essa aqui. Então nós vamos ter essa questão do cadastro, onde vocês vão informar os dados pessoais de vocês, né? Então dados de endereço, o nome e o razão social da empresa, via de regra, ela não pode ter, né? Realmente porque o MEI tem que ser o nome do sócio. Vocês vão preencher dados como o endereço, o telefone. Muito importante lembrar que, visto a era da informação que nós estamos passando, tem muita questão de impacto negativo de colocar um telefone no meio que você usa comercialmente, né? Idealmente você cria um, porque sim, eles são dados públicos, todos os dados do CNPJ são dados públicos, então pode acontecer de que você acabe recebendo mensagens privilegiadas e quando o governo e a Receita Federal só se comunica por canais oficiais, nunca por WhatsApp, muito raramente por algum tipo de e-mail, se não for algum aviso esporádico. A próxima parte, que é um pouco mais importante, que eu vou estar bem borrado aqui para vocês, mas é isso aqui. Vocês vão colocar o regime de tributação, e isso é um que vai impactar, que se vocês são um MEI para transporte, que é muito raro, é realmente só para atividade de transporte de cargas, né, o caminhoneiro, como a gente chama, daí ele vai mudar tanto no valor da guia do MEI quanto no limite. O limite dos transportadores é muito maior, tá? Aqui é uma parte importante, que é a ocupação, né? Então, de fato, quais atividades você vai exercer aí? E tem uma lista muito variada, tem vários serviços. Idealmente, você faz uma pesquisa prévia na internet, só para entender quais serviços você vai, de fato, realizar aí, né? A partir do momento que você chega ali nas atividades, então, um prestador de serviço, um eletricista, um pedreiro, esse pessoal que tem atividades que são
para formalização, nós conseguimos utilizar. Então a gente faz a escolha ali. Se for prestador de serviço, a guia do MEI, né, mensal será um pouco diferente, o valor que consta ICMS e o ISS. Se for só comércio, o valor é um pouquinho menor, mas é sempre ali em torno de 80 a 90 reais. Esses são os valores da guia do mês já atualizado para 2026, inclusive com um novo valor do salário mínimo, tá? Após a gente fazer a escolha das atividades, né, e essa é a parte mais importante, depois a gente colocou o endereço, colocou todos os dados ali, nós temos a parte também do código de acesso. Então vai mandar um código para o seu GOV, dentro desse GOV você vai fazer a confirmação e é tão simples quanto, na verdade, ali nesse próprio procedimento você já vai sair, como empresário já vai sair, inclusive a sua inscrição do MEI, né, utilizado para bancos, para fazer esse cadastramento de contas bancárias, por exemplo, e você já é oficialmente um empreendedor, como fala. Acho muito importante a gente revisar todos os dados com atenção, como eu mencionei, a utilização de um outro e-mail, criação de outro e-mail ou outro telefone, como são dados públicos, e a gente tem muitos casos de pessoal que adquire esses dados e depois aplica algum tipo de golpes, então fica atento a isso, muito importante. Se for um endereço físico realmente de loja, atentar a questão de alvarás, porque geralmente, se você tá vendo esse vídeo, porque você quer abrir sozinho, mas é muito importante que tenha talvez um assessoramento de uma contabilidade, e aqui eu deixo um lembrete, que a abertura de mês não é para ser cobrado, então desconfie se está sendo cobrado, ou procure alguém que vai de fato oferecer essa abertura, pelo menos gratuita, né, o acompanhamento, o assessoramento, ele é posteriormente, com certeza, um valor, mas essa abertura inicial, ela acaba sendo gratuita para muitos escritórios, tá? Depois disso, na verdade, é importante que você tire ali o seu CMEI, tenha todos os dados em mãos, tá? Da parte da demonstração, é isso. Eu vou voltar aqui um pouco vou voltar para finalizar para vocês e explicar um pouco da parte consultiva, né, de ter um MEI e algumas atenções que a gente tem que ter. A abertura do MEI, ela não significa o encerramento de uma responsabilidade, sim a abertura de um novo, porque se você não for assessorado, provavelmente você vai acabar deixando essas guias em atraso, então fica muito bem atento a emitir essas guias todo mês, já que você tem uma obrigação com o INSS, na verdade também, isso serve para fins de aposentadoria, você se torna um segurado, então essas guias que são emitidas direto lá no portal do ICAC, né, você tem que ficar atento para emitir-las todo mês, elas variam no valor e o vencimento é todo dia 20, então é muito importante que a gente fique atento a esses pequenos detalhes depois de estar aberto, né, porque abrir para resolver talvez um ou outro problema com abertura de CNPJ seja fácil, mas nós temos que ficar atentos nesses pontos também, certo? Outra questão muito relevante é a declaração anual. Então, o MEI tem um período de 1 ano e dentro desse 1 ano ele tem, por exemplo, limite de 81 mil de faturamento. E encerrado o ano, por exemplo, agora 2026, em 2027 faz-se uma declaração chamada declaração anual de MEI, né, o da CIMEI que nós falamos, justamente com a entrega desse faturamento, e é uma declaração que gera multa se não for entregue até 31 de maio. Pode ser passada essa responsabilidade para algum contador de confiança, mas não deixe de fazer justamente porque pode acarretar em multas, problemas no CNPJ. E outro ponto, o controle de faturamento é muito importante. Nós mantemos o controle do faturamento, né, dos valores, para que não ultrapasse e não sofra nem a diferença da multa, que é até o 20%, e mais que 20% pode sofrer uma retroatibilidade desses valores, então acabar sofrendo multas e juros em cima desses valores. Muito importante ficar atento nesse sentido. É importante mencionar da emissão da nota fiscal, que hoje ela é obrigatória quando prestado serviço ou comércio para pessoas jurídicas, e para pessoas físicas ainda não. Ainda assim, que em 2027 a pretensão é de que seja obrigatório tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? O MEI ter que emitir nota para esses dois tipos de pessoas. Outro ponto muito relevante é que o tratamento para quando o MEI contrata um funcionário ou quando você tem um colaborador, um primeiro de início, as responsabilidades são as mesmas de uma empresa normal. Então você tem que anotar a carteira dessa pessoa, você tem que fazer todo o procedimento normal. Por isso daí a gente já indica que vá atrás de um contador e passar essa responsabilidade, justamente porque riscos trabalhistas acabam sendo muito perigosos. O negócio tanto em início ou um negócio que já está andando, e é ideal que a gente inicie sem correr esses riscos. E agora só algumas dicas finais ou importantes para mencionar, é que agora que você é um empresário, é muito importante você separar as coisas, né? A pessoa física da pessoa jurídica são dois fatores muito relevantes e são totalmente separados. Quando a gente tem uma conta
de pessoa jurídica, o ideal é que a gente mantenha todas as relações com os recebimentos da pessoa jurídica e o fluxo de caixa, o giro de caixa daquela empresa, mantenha livre. Não tire, não sangre o caixa da empresa justamente para suprir contas pessoa física. Não faça justamente ao contrário, para que a gente consiga ter uma previsão de futuro para essa empresa, não dependendo de aportes depois, futuramente. Então, evitar esses riscos, de olho nas mudanças. O Brasil é um país que tem milhares de leis todos os anos, então é muito importante que fique atento às mudanças ou conte com alguém que vai estar sempre atualizado, porque uma mudança no enquadramento de MEI pode ser algo muito relevante, então fica sempre atento nesses detalhes. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenha ficado claro, e se ficou alguma dúvida pode colocar aqui embaixo. E realmente formalizar um negócio é um passo adiante muito importante para quem quer lidar no meio empresarial, porque grandes contratos dificilmente vão ser fechados por pessoas físicas, ou prestadores de serviço, aqueles que são considerados como PJs. Essa prestação de serviço ela acaba sendo bom para os dois lados, então eu espero que eu tenha sido claro no primeiro momento, e acho que é um fato muito importante vocês toda hora lembrar que a empresa tem as obrigações mensais, anuais, tem os débitos, e tem que estar sempre acompanhando ela ou estar bem assessorado por alguém, né? Aqui no escritório a gente faz esse serviço, a gente faz acompanhamento de MEI, como também a abertura e todo o procedimento para desenquadramento futuro quando a empresa prospera, certo? Então, se vocês alguma hora precisarem de uma contabilidade, de um contador, pode chamar. Eu chamo o Pedro, como eu me apresentei no início. Espero que eu possa contribuir com vocês muito ainda, futuramente, com outros vídeos e outros conteúdos dessa forma, tá? Se você gostou, por favor, deixa um like, compartilhem com quem vocês puderem, quem vocês conhecerem que seja um conteúdo útil. A gente sabe que em 2026 é um ano de muitas mudanças com reforma tributária, mas é um vídeo atualizado. Eu espero que tenha ficado bem legal para vocês, tá?